Olá, olá! Então, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante e eu já vou me apresentar para vocês. Eu vou pedir licença para vocês para eu compartilhar minha tela para que vocês possam acompanhar junto comigo o que eu preparei para vocês terem um resultado assim excelente, tanto do meu ensino quanto da aprendizagem, para vocês trabalharem melhor no mercado profissional que está cada dia mais competitivo, está muito concorrido, ainda mais agora depois da pandemia. Isso vem trazendo assim uma evolução para um lado, mas vem trazendo uma dificuldade para nós. E eu quero me apresentar para vocês. Meu nome, eu sou o professor Jardel Batista, sou professor, sou administrador, e eu quero falar para vocês aqui hoje sobre um assunto muito bom que se chama planejamento de venda. Quando você fala em planejar, é algo que a sua mente já começa a trabalhar. E quando você fala em venda, você já pensa na lucratividade. Então, nossa função aqui hoje será maximizar os lucros e minimizar os custos. Veja só o que eu preparei para vocês. A primeira é uma pergunta para você: para que serve isso, professor Jardel? Para que serve esse planejamento de vendas? Existe uma Bíblia de vendas do Gitomer que ele fala sobre algumas etapas. O planejamento de vendas, ele vem para organizar, para ter uma otimização nesse processo que nós denominamos venda. A partir do momento que você organiza, otimiza, você começa a alcançar os resultados. Tudo é por etapa, tudo é por degrau. Então, primeiro você se organiza e otimiza. Depois que você organiza, você vai começar, então, a alcançar esses resultados em menor tempo. Só que você não sabe qual tipo de resultado que você vai ter em menor tempo. Se é positivo, se é negativo, se é bom, se é ruim, se é médio. Mas isso vai ampliar o seu ciclo de venda. Ampliando o seu ciclo de venda, você vai ter um resultado de excelência. E com o resultado de excelência, você vai ter as oportunidades. Nessa contextualização todas, Gitomer, ele traz 7 etapas desses processos de venda. Primeiro, você precisa preparar para essa jornada de vender. Ou seja, existe um processo de informação e de comunicação. A partir do momento que você recebe informação dos seus clientes, você precisa passar para ele comunicação. Mas espera aí, professor, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Informação é o que você ouve. Comunicação é o que você ouve e a pessoa aprende. É o que você ouve ou o que você fala e a pessoa ensina. Então, esse é o primeiro passo. O segundo, você precisa investigar, fazer uma triagem desse terreno. A partir do momento que você faz essa triagem, você já começa a perceber o que é bom, o que é ruim, ou seja, você começa a sinalizar uma suposta movimentação. E aí, o quarto item é você fazer aí as propostas. Como serão essas propostas? Para resolver esses problemas que você precisa. Depois você começa uma negociação, porque a negociação é muito importante. E depois você vai ter que fechar esse negócio. Fechar o negócio, fechar a venda, não fechar a empresa, não fechar a venda. Às vezes nem tudo é maximização de lucro e minimização de custo, nem sempre. Mas às vezes você retirando o produto da prateleira e girando já é uma boa negociação. E o último é você formalizar esses detalhes. Ou seja, precisa de uma ordem para se formalizar tudo isso, né? Você precisa ter informações suficientes, consolidadas, para que esses pontos sejam muito bem definidos. Então, essas 7 etapas, elas são muito práticas para esse processo de venda. Mas eu preparei aqui para vocês um conjunto, digamos assim, de mensagem subliminar, ou seja, de figuras, de desenhos, de citações autorais, que é para vocês saberem de onde que esse professor tirou isso. Ele fala isso com que propriedade? Aí vai ter os autores que vocês vão compreender e facinho que vocês vão pegar, ó, num passe. Num passe de conhecimento, vocês vão pegar tudo isso. O primeiro passo é, então, você ter objetivo e meta. O que é objetivo? É o momento. O que é a meta? É o próximo, é o futuro. Então, o Rodrigues, ele falou assim que os objetivos, eles são resultados. E que as metas também são resultados. Ou seja, a médio, curto ou longo prazo. Então, você precisa de um objetivo a priori, você precisa de uma meta futura. Então, esse é o primeiro passo. Não esqueçam, gravem bem. Primeiro passo, objetivo e meta.
O segundo passo é estratégia. Gente, olha que palavra bonita, estratégia. Qual a estratégia de aprendizado nesse momento? São as imagens, as citações. Qual a estratégia para você vender? É o caminho que você vai conseguir. Estratégia mesmo que caminho. E o Drucker falou lá em 1954, como vocês podem ver aí, que a estratégia é uma análise de mudança, de melhoria, de risco. Então, a estratégia é essa proporção. Então, passo 1, qualquer objetivos e metas. Passo 2, qualquer estratégia. E agora nós vamos para o passo 3, que são as listas de ações. Essas listas de ações, já dizia Kotler lá em 98, que as listas de ações elas vão te dar um norte do que você precisa melhorar. A partir do momento que você melhora, que você tem essa intenção, você começa então a desenvolver. Então, quando você tem o passo 1, que é objetivos e metas, quando você tem o passo 2, de estratégia, quando você tem o passo 3, de lista de ações, você começa a ver um mundo de negócios. Você começa vendo um novo estilo de ter lucratividade. E isso que é o papel importante. E o quarto passo são os obstáculos, gente, são as dificuldades, são os problemas. Tem gente que só cria problema, só cria dificuldade, só cria obstáculo. E dificuldade, problema, foram feitos para serem resolucionados. Então, o Tormenta e o Figueiredo, que são dois autores que se falaram em 2010, eles colocaram diante de nós uma reflexão. Vamos pensar em uma reflexão, vamos pensar em algo mais conscientizador, que o planejamento, ele é tudo diante de seres globalizados. Então, não crie problema, resolva os problemas. Então, passo 1, objetivos e metas. Passo 2, estratégia. Passo 3, lista de ações. E passo 4, potenciais e obstáculos. E o último passo, que é o melhor, é quando você encontra os seus resultados. E eu chamaria esse quinto passo de desenvolvimento pessoal. Eu não poderia deixar de citar, né, o criador aí, né, muito famoso do Facebook, que é, assim, o desenvolvimento pessoal, ele traz como uma verdadeira motivação. Ele traz satisfação, ele traz reconhecimento, nós ficamos uns seres motivados, então nós precisamos desses 5 passos para desenvolvermos melhor o nosso planejamento de venda, que é os objetivos e as metas, o passo 1, o passo 2 é as estratégias, o passo 3 são as listas de ações, o passo 4, os obstáculos, e o passo 5, o desenvolvimento pessoal. Então, você começa a se desenvolver, a ter lucratividade, a maximizar os lucros, minimizar o custo. Ou seja, você passa a ganhar mais dinheiro e gastar menos dinheiro para realizar o processo de venda. E isso é muito importante. E eu espero que vocês tenham compreendido nesses 10 minutos o que eu vim passar hoje aqui para vocês. E eu quero encerrar com uma frase que eu tenho, a minha frase. Primeiro, os meus agradecimentos. E segundo, eu não me acho, eu tenho certeza, e eu faço sempre o impossível. Você sabe por quê? Porque o possível já é o meu natural. Então nós temos que trabalhar com a impossibilidade. Planeje, dirige, controla, executa, para você vender muito bem. Para você ser mais. E nós escrevemos a nossa história. Alguém pode até colocar um ponto, uma vírgula, uma interrogação, exclamação. Mas cabe a você continuar reescrevendo. Gente, um beijo no coração de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Foi mais que uma satisfação estar com vocês. Foi um prazer. Porque o prazer está nos resultados do meu ensino e da sua aprendizagem. Um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser.